Quem achou, diga amém. Eu vou ler do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 13, 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio, fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos, adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também temos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então vamos lá, verso 3, né? Claro que o verso 1, Paulo se apresenta, né? Sauda os irmãos de Efésios, falando o apostolado, né? Que Cristo deu a ele. E no verso, ele começa com ação de graça, né? A vós graça e paz, ali saudando os irmãos em Efésio. E o verso 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as nas, olha só, nos lugares celestiais beleza, então vamos lá. Vou tirar, olha irmãos, começa o calor, né? Se estiver com calor, ficar com uma tosse também, né irmãos? Uma crise de tosse, mas eu começo a suar. Então vamos lá, e o óculos embaça. Vamos entender essa palavra, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Nós vamos ver que dentro desse versículo, nós vamos descobrir quais são as bênçãos. Fala assim, ó, quais são as bênçãos? Então, eu vou ler aqui, depois se quiser marcar, você tem onde marcar aí, em nome do Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó, no verso 3, aqui temos a certeza que já somos abençoados, amém? Primeira coisa, nós já somos abençoados. Eu não vou ser, eu já sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou uma bênção. Mas como assim, pastora? Porque vamos entender que muitas das vezes eu já preguei e muitas das vezes já falei, quando a gente lê esse versículo, eu falo assim, não, todas as bênçãos. Mas quando você começa a entender, você vai discernir
quais são essas bênçãos? Então presta atenção aí. Deuteronômio 28, 1 ao 3. Essa bênção, naquela dispensação da promessa, aliança abraâmica, a bênção era material. Colocou aí? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Sobre todas. 2. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito no campo. Quando Deus fez essa promessa, Ele está falando sobre guardar a sua palavra, a sua lei. Presta atenção. Então, quando lá no Antigo Testamento, essa bênção era a bênção material, né? Filhos, riqueza, terra, vai vencer os seus inimigos, por um caminho virão, por 7 fugirão. Todas as promessas ali, está ali no livro de Deuteronômio 28, do 1 em diante. Depois vem, quando você não obedece, a maldição. Então, nós vemos aí uma promessa material. Uma promessa material. Agora presta bem atenção. Essa bênção, né, essa aliança abraâmica, a bênção era material, mas aqui o texto fala da bênção espiritual, se referindo à dispensação de graça, da graça que vivemos. Alguém poderia perguntar: o que devo fazer para também ser abençoado materialmente? Pastor, então, olha só, presta bem atenção para entendermos que muitas vezes, irmãos, a gente aceita Jesus, batiza e fica igual aquela criança, igual aquele bichinho com a boca aberta, né, passarinho, esperando que a comida venha mastigadinha. E muitos cristãos, diga assim, não é o meu caso, ele não procura serviço, não faz a faculdade, não cresce profissionalmente e espera que ele vai ficar rico. Não, mas eu vi testemunho de pessoas que não tinham nada e usou tudo. Presta bem atenção, porque senão vira uma heresia a palavra de Deus. Então eu não preciso estudar, não preciso de faculdade, eu não preciso ser um engenheiro, eu não preciso ser... Não, peraí. Olha só o que diz aqui. Como é que eu faço para ser abençoado materialmente? Atualmente não há dica melhor que estudar muito para arrumar um emprego, ganhar bem para viver. Tem muita gente que nem é cristão e mesmo assim é muito bem sucedido fazendo essas coisas. Alguém abre lá para mim? O irmão coloca aí 2 Tessalonicenses 3, verso 1. Vamos ver o que Paulo diz aos crentes que não querem trabalhar. Olha lá. Concluindo, irmãos, orar por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Continua. Orai também para que sejam libertos dos homens perversos, maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor, que estáis realizando, continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija vossos corações, o amor de Deus e na constância de Cristo. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno que vós afasteis todo irmão que vive sem trabalhar, que portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não viemos de forma pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça os alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos de noite, com esforço e fadiga,
a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo diz assim, nós temos o direito, mas queremos dar exemplo a vocês. Nós não precisamos trabalhar, porque aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas Paulo queria ensinar eles, porque muitas das vezes, irmão, nós misturamos as coisas. Mas a Bíblia fala, busca o reino, e as demais coisas são acrescentadas. A gente pega um versículo muitas vezes e ficamos nele, e ficamos orando em casa, jejuando, mas não posicionamos naquilo que Deus tem. Talvez a pessoa fale assim, mas qual que é o meu chamado? Ser um empresário, ser um médico, ser um doutor, né? Ser uma pessoa de uma loja, dono do mercado. Não, mas eu sou crente, Deus tem que me dar. Então, existem vários fatores que nós precisamos crescer, entender, né? Então, olha só, eu sempre falo, eu me arrependo por não ter estudado, porque eu seria hoje uma pastora bancária, né? Hoje aposentada, eu creio, né? Mas o meu sonho era ser bancária. Mas na minha juventude, preferi trabalhar e deixar de estudar. Trabalhei e não estudei, né? Eu terminei minha faculdade agora de teologia, mas o que eu queria? Por quê? Não, Deus abençoe, vai trabalhar, vai estudar, vai crescer, vai se formar, né? E você obedecendo a palavra de Deus, Ele vai te prosperar, amém? Ele vai fazer você ter uma vida abençoada. Acabamos de ver aqui o exemplo. Vamos lá. Então, quais são as bênçãos espirituais? Primeira, no verso 4. Coloca aí, por favor. Capítulo 1, verso 4 de Efésios. 1:4, colocou? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga assim, a primeira bênção: Deus nos escolheu. Você não gostou disso? Primeira bênção espiritual: Deus te escolheu. Fala para o teu irmão, você é escolhido de Deus. Meu Deus, irmão, muitas das vezes nós ficamos tão felizes quando você chega assim uma notícia: você foi escolhida para trabalhar em tal lugar. Faz festa. Mas essa palavra, irmãos, primeira bênção espiritual: eu fui escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus. E a Bíblia fala: não fosse vós que me escolheste, eu vos escolhi. Aleluia. Toda a bênção espiritual. Então o que diz aqui? Fomos escolhidos por Deus. Tem bênção maior do que ser escolhido por Deus? Qual é a sensação de ser escolhido? Você tem sido santo e irrepreensível? Essas são qualidades comuns que acompanham um escolhido. Qual é a qualidade? Santo e irrepreensível. Quando fala, nós estávamos conversando hoje à tarde: mas fulano é crente, mas fulano é crente, mas ciclano é crente, mas Bertano é crente e faz isso. Realmente, a Bíblia fala que até o diabo ele é crente, porque ele crê que Deus existe. Agora nós somos santos, aleluia, fomos escolhidos para ser santo e irrepreensíveis. O que é isso, pastora? Não tem como eu repreender a irmã em algo errado, porque ela é santificada pelo sangue de Jesus. Ela evita pecar, não que ela nunca vai pecar mais. Então quer dizer, o Senhor nos abençoou com toda a bênção de ser escolhidos. Somos santos. Pergunta para o seu irmão se ele é escolhido. Olha no outro dele, diga assim: você é uma bênção mesmo? Você é irrepreensível? Irrepreensível. Segunda coisa, nós somos adotados como filho.
Alguém aqui é filho adotivo? Tem alguém que é filho adotivo? Você é adotada? Muito bem, Alessandra. Fala da Alessandra, né? A Alessandra, ela é filha adotiva, né? Ela contou um pouquinho a história dela. Eu tinha esquecido que foi adotada. E eu falei para ela, quantos anos você tinha quando você descobriu que você era adotada, né? Você tinha quantos anos? 25 anos. Os pais contaram para ela que ela foi adotada. Mas, se você vai lá contar a história da adoção dela, é linda, né? Não parece, porque eu não conheci o pai dela nem a mãe. Mas a história é muito linda, né? E ela não se sente adotada, sente? É como filha, amém? Então a Alessandra sabe o que é uma adoção. Ela é filha adotiva. Então agora, segunda bênção, nós somos adotados como filho. Os pais dela já partiram. Quem ficou a herança? Para quem? Para ela. Não foi, Alessandra? Mas ela é adotada. Mas ela é adotada como filha. Toda a herança ficou para ela. Para ela. O que é isso? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos uma herança. Amém? Toda a herança é para os filhos. Jesus é filho de Deus. E nós somos irmãos. Nós somos irmãos de Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quer dizer, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Diga glória a Deus. Porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Agora presta bem atenção. Olha só. Nós somos adotados como filho. Os critérios de Deus na escolha, propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua graça. Em quem? No amado. Amém? Como sabemos, a adoção garante todos os direitos de filho legítimo. Aleluia. A Alessandra é filha do coração, adotiva, mas todo o direito de herança passou para ela. Amém? Seja uma colher, seja um garfo, uma roupa, é dela, porque ela foi adotada, né? E filha única. Olha só, outra bênção. Então nós falamos que nós somos escolhidos fomos adotados como filhos. Agora, terceiro, recebemos a redenção do sangue e perdão dos... Vamos lá, versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Diga glória a Deus. Ei, filhos de Deus são sábios, aleluia. Filho de Deus é inteligente, né? Ontem o Adilson mandou um vídeo da Lolo pregando, 2 vídeos, acho que ela nem sabe, né, que eu vi o vídeo dela, e ela pregando sobre a história de Moisés. Eu fiquei ali assistindo, no final foi cantar um louvor, né? E no final ela foi cantando louvor lá, e a véia, e disse começou a brincar, falou, a véia? Não, e ela conta, e a véia, nem eu sei o indireito, né? E você vê ela pregando uma autoridade ali. Ela tem vergonha aqui, né, irmãos? Mas ela pregando uma autoridade, falando. E eu disse assim, você é pastora? Eu sou pastora Eloá. E ela dizia do inimigo. Ela dizia que Jesus, né? Da forma dela, mas da forma que ela entende. Então o sangue de Jesus nos redimiu, nos deu sabedoria, inteligência. Ai pastora, eu sou burra. Ai pastora, não consigo. Consegue. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria de Deus em nós. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a sabedoria do mundo é diabólica.
mas a de Deus não, irmãos, amém? A do mundo é diabólica, mas a sabedoria de Deus não é. Então ele, aqui o versículo fala, né? E que ele fez derramar sobre nós, diga sobre mim, com toda a sabedoria e entendimento. Aleluia. Para de se rebaixar. Você deve ficar reparando o irmão pregando, eu queria ter essa sabedoria, eu queria ter essa inteligência. Para. O mesmo Espírito que habita naquele que está falando, habita em você. O mesmo Espírito. Então você pode, eu posso, porque Ele me capacita, amém? Toda sorte de bênção, todas as bênçãos espirituais, Deus já me abençoou. Eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento, eu sou remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia, o sangue de Jesus me limpa de todo o pecado. Recebemos a redenção no sangue e o perdão dos nossos pecados. Redenção é compra, irmãos. Nós somos comprados, amém? Satanás falou assim, eu dou de volta, mas eu quero preço de sangue. Eu quero sangue para você salvar a humanidade. E Jesus pega, né? Ele é a própria propiciação. Ele é próprio, né, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele mesmo entrega a ele mesmo para morrer, ser maldito. E essa é uma das bênçãos espirituais. Ele nos comprou pagando a dívida que nunca iríamos conseguir pagar. Ele fez com sabedoria, entendimento, porque ele não pode ir contra as suas próprias leis. Porque o salário do pecado é a Romanos 6:23. Coloca aí, por favor. Olha o salário que ele pagou por nós. 6:23, Romanos. Lê comigo, 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dão glória ao Senhor Jesus aí, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O salário do pecado é Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós. Então ele já pagou. Pastora, todos nós não vamos morrer, mas a morte aqui, irmãos, é a morte eterna. Por isso que há dois caminhos. Um caminho chama Jesus e outro caminho é a morte eterna. Então, se eu estou no caminho que é Jesus, diga assim, o cristão que está em Jesus nunca mais morre. Ele dorme no Senhor. Amém? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas se Jesus já venceu a morte, já. Mas essa morte eterna que ele venceu é para aqueles que recebem essa bênção nas regiões celestiais. Porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões em... Olha só, agora a próxima bênção. Diga assim, recebemos revelação do mistério da sua vontade. Vamos ler lá, 9 ao 12. 9 ao 12. É o mesmo, continuação. 1, 2, 3. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu com os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos.
Dá um glória a Deus aí, aleluia, Jesus. Olha só, qual é a outra bênção? Recebemos revelação do mistério da sua vontade. Que mistério é este? Convergir em Cristo todas as coisas, né? Apocalipse 22, 13. Como que é? 22, 13. O que diz lá? 1, 2, 3. 22, 13. 13. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, né? Olha só. Em Cristo todas as coisas. Que explica. Eu sou o Alfa e o Ômega. Mais uma vez, ele reafirma o critério. O plano é de Deus, bem como a sua escolha. Paulo se coloca como seus contemporâneos, com primeiro entender o plano perfeito de Deus, que foi se revelando desde Adão até a plenitude dos tempos, onde Cristo tem revelado que a igreja, revelado a igreja desde a sua morte até hoje. Outra bênção, diga assim, ó, fui selado. Diga mais forte, fui selado. Com quem você foi selado, Esther? Com quem nós somos selados? Quem é o nosso selo? Quem? O Espírito Santo. Você sabia que naquele dia, Lucimar, quando você apresentar diante do Senhor, quem vai estar do seu lado para te defender? O Espírito Santo. Outra bênção espiritual que nós recebemos é o selo do Espírito Santo. Presta bem atenção. Do 13 ao 14, para nós encerrarmos. 13. 1, 13. Vamos lá. 1, 2, 3. Nele, igualmente, vós, tendo ouvado o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Vocês perceberam que tudo é para louvor da glória de Jesus? Tudo é para louvor da glória de Deus? Tudo é para honra, glória, louvor para Ele. Eu estou aqui no culto para louvor da glória dEle. Mas eu estou com problema, não importa. Eu estou aqui para louvor da glória dEle. A minha luta é temporária. A minha luta é passageira. Porque o que está por vir vai ser muito maior ainda. Aleluia. E o Espírito Santo consola. Amém, irmãos? O maligno não pode tocar. Paulo falou, o maligno não pode me tocar, porque a minha vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, aleluia. Por isso que ele não pode, diga assim, eu sou propriedade do Espírito Santo. Ele é o selo, é a minha garantia. Olha só, ele não pode tocar. Coloca aí 1 João 5,18. 1 João 5,18. Lê comigo lá, igreja. 1, 2, 3. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Dá uma glória a Deus aí. Quem é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Não está dizendo que quem é crente, não está dizendo aquele que vai na igreja, simpatizante, aquele que é de Deus. Pergunta para o seu irmão de quem você é. Você é da Joana, da Maria, você é do Sebastião. De quem você é? Se você é de Deus, o maligno não lhe... Pega na Bíblia, quem que ele tocou? Jó.
Quem permitiu? Para mostrar para quem? O diabo. Quem era Jó? Jó tinha fraqueza? Tinha. Esse dia estudando, com a pessoa, ela foi me mostrar na Bíblia que Jó também tinha fraqueza. E mostrou para mim. Um dia eu mostro para vocês. Então quer dizer, pastora Jó, quer dizer que Jó não... Quando ele fala assim, viu o meu servo Jó, íntegro, reto e desvia do mal. O que você entende por isso? Desvia. Olha para a igreja. Todos nós temos um ponto fraco. Tem pessoa que ela aceita Jesus, ela busca Deus, mas o fraco dela é dinheiro. Ela tem que ficar renunciando àquilo, senão aquilo domina ela. Tem pessoas que é mulher, homem, a mentira. Tem alguma área na vida dela que tem fraqueza. E ela tem que sempre estar lutando contra isso. Jó também tinha. Quando o Senhor falou assim, vê que ele desvia do mal. Reto, íntegro, temente e desvia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me apartai da aparência do... Então Jó tinha alguma coisa. Mas contudo o Senhor falou para ele assim, tudo bem, vai lá, toca. Eu vou deixar, eu vou permitir que você toca. Mas você não vê na Bíblia nenhuma Deus falar isso, só para Jó. Então quando fala aqui, quando o irmão está aqui ainda, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do... Antes aquele que nasceu de... O protege, Deus o protege e não permite que o maligno lhe toca. Ai, pastora, não. Deus não permite. Fala para o teu irmão, você é nascido de Deus. Fala para o teu irmão, você é nascido de Deus. O inimigo não vai tocar em você. Aleluia, diga, Deus tem promessa para a tua vida. Dá uma glória a Deus aí. Olha só, explica também que cristão mesmo selado ainda peca quando dá lugar ao inimigo, deixando ser envolvido pelas obras da carne. Efésios 4, 27, por favor. Efésios 4, 27. Vamos comigo, 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. De novo. Não deis lugar ao diabo. Quando é, Esther, que eu dou lugar ao diabo? Quando é, Adão, que você pode dar lugar ao diabo? Quando é, Paulo, que você dá lugar ao diabo? Já parou para pensar? Não deis lugar ao diabo. Quando eu desobedeço a Deus. Quando eu deixo de ouvir a palavra, eu dou lugar ao diabo. Não deis lugar a ele. Quando eu dou lugar, eu peco. Quando eu dou lugar, não ira. De repente, além de eu irar, ainda eu quero matar. Eu dei lugar. Eu não perdoei. Eu deixei aquilo inflamar dentro de mim. E ele diz, não deis lugar ao diabo. Mostra que o Espírito Santo é garantia que temos até a volta de Cristo. Ele é quem nos mantém no caminho dessa forma. Quem é salvo já tem o Espírito independente e de ter dons de línguas. Presta bem atenção. É Ele quem nos mantém no caminho. Dessa forma, quem é salvo já tem o Espírito independente de ter dons de línguas, como alguns afirmam. Amém? Aceitou a Jesus como Salvador? Entregou? Você já tem o Espírito Santo. Ele já mora em você. Amém? Independente de você orar em línguas ou não. Pastora, mas não, aí é a manifestação, ali é os dons. Mas você já é, amém? Selado com o Espírito Santo.